Amém. Amém. Gente, desculpa, eu tô recebendo muitas informações aqui ao mesmo tempo. Salve, amada igreja, paz do Senhor. Amém. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé nessa noite. Deixa eu organizar aqui as folhas. Bom, eu posso dizer que se eu não pregasse hoje, a palavra já foi pregada ao longo do culto, né? Todas as oportunidades que a gente teve hoje foram oportunidades que nos alimentaram espiritualmente. Então eu posso entregar o microfone, sair agora e estamos aí. Mas eu sei que o meu pastor já está ali me fuzilando e isso não vai acontecer. Eu vou pedir para a igreja abrir as suas Bíblias nessa noite em João 15, versículo 5. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planta. Para quem sabe, não é a minha área, eu não sou botânica nem nada do tipo, não fiz biologia, mas o Deus que me enviou e acredito que enviou a cada um de nós, ele é especialista no assunto. Bom, vamos lá. Todos acharam, amém? Quem não achou, tem aqui no telão, tá? Vocês vão perceber que no telão está na linguagem de hoje. Então, para as pessoas que não têm Bíblia na linguagem de hoje, vocês vão perceber que algumas palavras, algumas coisas são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Eu sou a videira e vocês... Passaram, sabe? Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Próximo. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Próximo. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. 8. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Essa parábola é muito conhecida, né? É muito comum escutarmos pregações acerca dessa parábola. Mas Jesus é tão perfeito que ele não só contou a parábola, como ele explicou a parábola. Se eu lesse a explicação da parábola, por si só, a gente já teria uma pregação completa. Eu não precisaria estar aqui contando para vocês. Mas a gente hoje vai falar uma particularidade dessa parábola. Gustavo, abre lá no versículo 14 para mim. 8:14. Eu deixei separado aí. Ou vai passando. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Evangelho de Cristo. E a parábola do semeador a gente encontra em 3 dos 4 evangelhos. A gente encontra em Mateus, a gente encontra em Marcos. E em Mateus e em Marcos, esse mesmo versículo, essa mesma parte da explicação, ele vai dizer que os frutos, que essas plantas não produzem fruto. Mas vocês acabaram de ler aqui, junto comigo, que ela produz. Mas eles não amadurecem. Todo mundo concorda? Então, o que será que aconteceu? Será que alguém está mentindo aí? A gente acabou de descobrir que a Bíblia tem sua discordância? Não. O que eu quero que vocês meditem, e a gente vai começar a meditar nessa noite, é que fruto que não amadurece é como se não fosse produzido. Não serve para nada. Então, Mateus e Marcos relataram que não havia produção. Lucas
relatou que havia, mas que não amadurecia. De que serve um fruto se ele não está ali sendo utilizado para a sua principal função, que é de alimento, que é de multiplicação? Fruto que não amadurece não serve para nada. De nada precisava ter sido produzido. E é isso que eu quero que a gente comece a meditar nessa noite. O que a gente pode extrair dessa primeira parte aí que a gente está falando? O primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: não adianta ser ramo se o seu fruto não serve de alimento. Todos nós aqui iniciamos essa mensagem conversando juntos e afirmando juntos que somos ramos de Cristo. Mas, se eu não dou um fruto digno de alimento, de nada adianta. Não adianta ser ramo se eu não produzo fruto que alimenta. Como assim? Eu não estou entendendo. Isso aí está muito botânico. Eu não estou entendendo aí o que você está dizendo. Não adianta ser filho e se comportar como criatura. Não adianta frequentar a igreja e não ser igreja. De nada adianta eu vir todos os cultos. De nada adianta eu subir monte. De nada adianta eu fazer e acontecer se eu não estiver produzindo fruto. De que adianta? Ser igreja é mais importante do que frequentar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. E aí, a gente tem um exemplo na Bíblia. Um exemplo que, quando a gente pensa em uma coisa ruim, a gente pensa logo nisso, né? Judas traiu Jesus. Quem não sabe que Judas traiu Jesus? Judas Iscariotes traiu Jesus. Mas, uma das coisas que a gente precisa pensar é que Judas, ele caminhou lado a lado com Jesus. Judas, ele fez maravilhas no nome de Jesus. Judas, ele viu milagres, ele viu prodígios, ele viu o paralítico andar, ele viu o cego enxergar. Ele teve a oportunidade de fazer muitas coisas em nome de Jesus, porque Jesus deu essa permissão para ele. Mas ainda assim, Judas não produziu fruto. Por quê? Porque ele não foi salvo. Judas, ele fez o quê? Ele tirou a sua própria vida depois que traiu Jesus. A gente acha esse relato lá em Mateus 27:5. Não precisa abrir, não. Só para vocês saberem de onde tirei, né? Que não foram vozes da minha cabeça. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês é: de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Lá em Mateus 7:22, e aí você pode abrir, eu sei que o pastor já falou, ele deu um spoiler hoje, mas Mateus 7:22 vem dizendo: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Próximo. Então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E aí, isso aqui é Jesus falando, tá, gente? No grande dia, o dia que a gente está falando é o dia que todos estivermos lá no céu. Então, a gente está na igreja e muitas vezes não se comporta como igreja. E o que isso me diz? O que a gente precisa pensar? Que não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou. Repitam comigo. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta ser usado por Deus se eu não sou transformado por Deus. Ah, Iracema, mas como assim? Você está chegando aí no púlpito e está me dizendo que a pessoa pode ser usada por Deus, mesmo não sendo transformada por Ele? Então, vocês também já devem saber, mas quem não sabe, tem uma história muito legal na Bíblia. Sabe qual é a história? Lá em Números 22, do 21 a 30, também não precisa abrir, Gustavo, eu vou contextualizar. Vem relatando a história da mula de Balaão. Quem aqui já ouviu falar da mula de Balaão? Gente, a mula de Balaão é um animal.
E sabe o que aconteceu com a mula de Balaão? Ela foi usada por Deus para alertar o profeta dele. A mula de Balaão, ela pode ser considerada uma pessoa que foi transformada, mas ela foi usada por Deus. Então, o que define a utilização, se você vai ser usado ou não por Deus, é a vontade dele. Ele vai usar quem ele quiser, na hora que ele quiser, para os propósitos que ele tem para fazer. Mas não é porque eu sou usado que eu sou transformado. Não é o uso que Deus faz da minha pessoa que me garante entrar no céu. Não é o uso que Deus faz da minha pessoa que me garante ser transformado por Deus. Eu sei que está vendo aí, gente. Eu aqui primeiro também. E aí, o que acontece então? O que isso tem a ver com planta? Eu estou aqui falando que isso tinha a ver com planta, mas o que tem a ver com planta essa questão da transformação? Lucas 6,44, ele diz que toda árvore é reconhecida pelo fruto. E qual é o fruto, então, de uma pessoa que é transformada por Cristo? O que eu, cristão, preciso ter como expressão na minha vida que me garante ou que demonstra que eu sou transformado por Cristo? É um fruto que é muito conhecido. Um fruto que, com certeza, vocês já ouviram falar também. É o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Pode botar aí, por favor. Gálatas 5:22, ele vem dizendo que aquelas pessoas que possuem o Espírito Santo, ele produz o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Próximo. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tá. Olha, eu já escutei vários pastores, várias pregações muito boas falando sobre o fruto do Espírito, né? Que a pessoa tem que ter paz, tem que ser longânima, tem que ter benignidade. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de pregação? Mas, como é que a gente aplica isso na prática? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como eu consigo enxergar se eu tenho produzido, né, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim produzindo esse fruto, e se eu utilizo desse fruto no meu dia a dia? Todos vocês aqui, ou a maior parte de vocês, principalmente os jovens agora, devem saber que tem um filme aí que está super em alta. As crianças que estão lá em cima com certeza conhecem. Que é o Divertidamente. Todo mundo já ouviu falar aqui do Divertidamente? Para quem não ouviu falar, é um filme infantil que ele é assim. Ele tem uma adolescente, que antes era criança, agora está no filme 2, que é uma adolescente, que ela é governada pelas suas emoções. E aí a gente tem as emoções, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. E esse filme vai mostrando como que essas emoções governam a vida dessa menina. E aí, quando, por exemplo, ela bate o pé na quina da porta, a raiva vai lá e é ativada. Ela ficou com raiva que bateu o pé na quina da porta. Ah, quando ela ganhou um presente, a alegria é ativada. Por quê? Porque ela está feliz. E aí, como seria, então, na prática, o fruto do Espírito? E aí, gente, estou contextualizando, tá? Estou trazendo para a nossa geração para vocês entenderem. O fruto do Espírito Santo é como se fosse o próprio Espírito Santo governando e tendo esses itens na nossa cabeça, tá? E aí, por exemplo, eu chego na igreja e aí vem alguém e me fala que, sei lá, a diaconisa Danusa estava lá na porta falando mal de mim toda a vida. Falou muito, 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 muito. É porque a senhora não vai levar pro coração. E aí falou muito, 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 muito. E aí alguém veio e me contou isso. Aí, eu, transformado por Cristo, o Espírito Santo vai falar, vou ativar aqui o amor. Você vai amar ela mais um pouquinho. Ignora. Clica aqui, ativa o amor. Você não precisa ativar a raiva. A raiva não está nem fazendo parte disso aí. Ativa o amor. O amor é o fruto que você vai, a parte do fruto que você vai expressar nessa situação. Ah, não, olha, tem uma vizinha que vive me irritando, me tirando do sério. Eu vou lá e vou falar e vou acontecer. Vai o Espírito Santo. Ativa o domínio próprio. Segura aqui, ó. Não vai não. Quem governa sou eu.
E aí é o domínio próprio que a gente vai usar. O fruto do Espírito na prática, gente, é como se fosse isso. Ele é a expressão de como a gente se comporta frente aos estímulos externos que a gente tem. Ah, alguém me tirou do sério, eu vou usar o meu domínio próprio. Ah, alguém tem tentado tirar a minha paz, eu vou ativar a paz. Porque eu tenho o Espírito Santo governando essas emoções dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo produzindo cada dia e me enchendo cada dia desses comportamentos, dessas emoções. Eu posso ouvir um amém? Amém. É claro que não é fácil, né? É claro que ninguém aqui vai ter 100 de 100 de cada uma das emoções. Eu não vou ter 100 de 100 de paz. Eu não vou ter 100 de 100 de alegria. Eu não vou ter 100 de 100 de domínio próprio. Mas você precisa ter a consciência que você precisa melhorar. Que você precisa, a cada dia mais, pedir para que o Espírito Santo possa transbordar a sua vida a ponto de você chegar no momento e conseguir expressar aquela parte desse fruto. Que você consiga expressar, de fato, essas atitudes, esses comportamentos no seu dia a dia. Que você consiga ser transformado verdadeiramente. Porque, como o Lucas falou, e eu já falei para vocês, a árvore ela é reconhecida pelo seu fruto. E se eu sou uma árvore que eu não dou fruto, se eu sou uma árvore, né? Se eu sou um ramo, uma planta, que não tem gerado e expressado o fruto do Espírito Santo, de que adianta? A gente bate na primeira tecla. De que adianta ser ramo se eu não frutifico? De que adianta ser ramo se o meu fruto não é maduro? Fruto maduro não alimenta ninguém. Se você pegar uma planta, né, um fruto ali que ainda não está pronto, que ainda não está maduro, você não vai conseguir ser alimentado. E pior, fruto maduro, ele não vai se multiplicar, porque ele não vai conseguir cumprir a função dele de proteger as trabalho eu estou dando golpe, se no trabalho eu estou roubando, se no trabalho eu estou agindo como um cristão não agiria. Você não está fazendo a sua função, que é proteger a semente, que é proteger a palavra de Deus. Porque quando a pessoa olha para mim e para você, ela vê o quê? Ah, vai só mais um cristão enrolão, vai só mais um cristão que não paga os outros, vai só mais um cristão que não presta. E aí o que você está fazendo com a semente que é a palavra de Deus? Você está permitindo que essa semente seja danificada. Hoje, a gente vive num mundo que as pessoas olham para os evangélicos, as pessoas olham para os cristãos e não veem Cristo. Porque a gente, muitas vezes, não consegue expressar nas nossas atitudes que nós temos o fruto. E aí, como que eu faço, então? O que eu preciso, então, fazer para eu ser A gente começou falando sobre a semente que caiu no meio dos espinhos e aquela planta cresceu e esses espinhos sufocaram essa planta. A semente caiu no nosso coração. A palavra de Deus, que é a semente, ela entrou no nosso coração em algum momento. Mas alguns espinhos têm sufocado essa planta. Entendam, a planta cresceu. Vocês leram comigo? A planta cresceu. Gustavo, bota Lucas 8,14 aqui. A planta cresceu, mas os espinhos também cresceram. A planta cresceu, a semente de fato deu origem, deu vida e tudo mais, e a planta cresceu junto e o espinho cresceu junto.
em determinado momento, os espinhos que têm sufocado o teu relacionamento com Deus? Quais são os espinhos que têm te impedido de ser verdadeiramente um ramo de Cristo? Um ramo que produz frutos perfeitos. Um ramo que verdadeiramente consegue expressar o fruto do Espírito Santo na sua vida. Precisamos retirar, e aqui eu listei alguns espinhos que a gente precisa retirar. Se eu fosse falar de todos os espinhos que a gente precisa retirar, a gente ficaria aqui num podcast imenso. Meu pai, o pastor da igreja, conseguiria fazer várias séries de mensagens sobre quantos espinhos a gente precisa retirar. Mas eu selecionei 4 espinhos. 4 espinhos que a gente precisa retirar das nossas vidas. Mas isso não impede vocês de meditarem sobre mais espinhos que podem estar atrapalhando a vida de vocês. O primeiro espinho, ele já foi falado aqui pela diaconisa Danusa. O primeiro espinho que a gente precisa retirar é o espinho da preguiça. Como assim o espinho da preguiça? Sobre, você está com insônia? Faz o seguinte, vai ler a Bíblia. Porque quando você vai ler a Bíblia, a primeira coisa que acontece é o quê? Te dá sono. Então, quem aqui nunca teve o espinho da preguiça? Você sabe que você tem que buscar a Deus. Você sabe que você tem que ler a palavra. Mas tem um Netflix ali, lançou uma série nova, muito boa. Eu posso descansar hoje. Vamos pro culto hoje. Tá frio lá fora, tá chovendo. Não, tá muito calor. O espinho da preguiça, ele vem com todas as desculpas que a gente dá. O espinho da preguiça, ele vem para paralisar você. Por quê? O espinho da preguiça é aquele pecado, é aquela atitude que faz que você não cometa as outras, porque você está com tanta preguiça que você fica lá deitado e não quer fazer mais nada. E aí você acha que aquilo não tem nada demais, porque eu só vou perder mais um culto. Nada demais. Qual o problema? Eu vejo online. Depois o Gabriel vai postar lá e eu dou uma olhada. Mas aí eu dou uma olhada, apareceu uma outra notificação de vídeo aqui, vários memes. Então você vai acompanhando de meme em meme, quando você vê, passou as horas e você não assistiu a bendita da pregação que o diácono botou no grupo. E você já tinha dado desculpa de não ir na igreja, por quê? Porque eu posso ver a mensagem depois. O espinho da preguiça, ele faz com que a gente esqueça da importância do nosso chamado. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Gustavo, abre para mim 2 Timóteo 4:2, por favor. Amém? 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. É até aqui. Ou seja, é basicamente isso que eu tenho falado. Se você não consegue arrancar de dentro do teu coração o espinho da preguiça, consequentemente, o seu ramo não vai conseguir produzir. O seu ramo não vai conseguir amadurecer, porque você não vai ter intimidade com Deus. Você não vai ter busca, você não vai ter relacionamento. Porque se eu não consigo ter um momento com Deus, como eu vou conseguir frutificar? Como eu vou fazer com que o Espírito Santo transborde a ponto de conseguir garantir que o fruto seja produzido? Outro espinho que a gente precisa retirar o exemplo que eu vou dar também já foi falado nessa noite. O espinho da incredulidade nos impede de ter fé que Deus pode mudar a nossa história e a da nossa família. E aí, na verdade não foi falado, foi de outra viúva. Mas aí a gente tem a história da viúva que ficava lá enchendo o saco
do responsável, do rei, se eu não me engano. Coloca Lucas 18:8, por favor, Gustavo. E aí ela ficava lá perturbando aquele juiz para poder liberar a causa dela. E aí ela ficava lá, por favor, por favor, por favor. E aí aquele juiz, mesmo sendo um homem desonesto, ele vai lá e fala, olha, essa velhinha está aqui me perturbando tanto que eu vou liberar essa causa dela. E aí Jesus termina essa parte da mensagem falando, eu afirmo a vocês que ele julgará... Bota no 7, Gustavo. Lucas 18:7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? O espinho da incredulidade faz com que a gente não acredite que Deus pode fazer as coisas na nossa vida. Ah, como assim? Eu acredito. Deus pode mudar a minha história. Deus pode fazer o que Ele quiser na minha vida. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tomo o controle das mãos de Deus. Todas as vezes eu acho que eu vou dar uma ajudadinha para Deus, né? Sabe como é? Ele precisa da minha ajuda. Eu vou lá e vou fazer no lugar dele. Vou adiantar o processo. É claro que ter fé envolve você ter a ação de buscar, você ter a ação de fazer a sua parte. Mas fazer a sua parte não significa tomar o controle de tudo e sair atropelando a vontade de Deus. Fazer a sua parte é fazer a sua parte até onde Deus mandou. Se Deus não mandou você fazer mais do que aquilo, não é para fazer. Por quê? Porque quando você faz mais do que Deus te mandou, você está crente que está abafando, adiantando o lado de Deus, e muitas das vezes você está atrapalhando o seu lado. Porque Deus não te pediu para fazer aquilo. E você só está demonstrando uma coisa, que você não acredita que Deus pode fazer. Porque é como se você estivesse dizendo, Deus, eu sei que você precisa de mim, tá? Então eu vou adiantar aí o teu lado. Deus não precisa de você. É claro que Ele permite que você faça a sua parte, porque senão é muito cômodo a gente ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Deus, Ele não é um gênio da lâmpada que você vai pedir, Ele vai splash e te dar. Você tem que fazer a sua parte também. Mas fazer a sua parte até onde você precisa fazer. Porque, além disso, só mostra que você não acredita que Deus é poderoso o suficiente para fazer. Outro espinho que a gente precisa tirar é o espinho da soberba. Como assim? É o espinho que faz com que a gente ache que já sabe de tudo. Eu não preciso mudar. Eu já estou perfeito. Eu não preciso ler a palavra. Eu não preciso vir para um curso de teologia, porque o que eu vou aprender lá? Tudo que eu vou aprender eu já sei. Gente, a soberba, muitas das vezes, não está só no agente, ai, sou ótimo demais. Nossa, eu sei muito. A soberba, muitas das vezes, está nas nossas pequenas atitudes. Quando a gente deixa de buscar a Deus, ou deixa de fazer coisas para Deus, porque a gente acha que já está santo o suficiente, perfeito o suficiente. Eu não preciso me consagrar mais, porque eu já sou consagrado. Eu não preciso ler mais a palavra, porque eu já sei o suficiente. Eu não preciso ficar buscando e meditando em Deus. Por quê? Porque quando eu for lá na igreja, eu já vou ter o meu alimento ali e está tudo bem, está ótimo, eu já estou bem, eu não preciso de mais. A soberba também te paralisa, porque ela faz você pensar que você já tem coisas que você não tem. Ela faz você pensar que você é uma pessoa que você está longe de ser. Porque quando você não reconhece que você precisa melhorar, você está longe de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Você está longe de estar no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer as nossas limitações. Deus, Ele não está à procura de soberbos que já sabem de tudo. Deus, Ele está à procura de pessoas que estejam disponíveis para serem capacitadas por Ele. Eu não posso encher um copo que já está cheio. Eu preciso me esvaziar para ser cheio de Deus. Se eu já estiver cheio dos meus achismos, cheio da minha vaidade, para que Deus vai me encher? Não tem nem espaço para isso. Meu Deus!
Então, a gente precisa tirar o espinho da soberba das nossas vidas. Mateus 23:12 fala sobre isso. Jesus amado. Mateus 23:12. Amém? Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. E o se humilhar aqui, a palavra humilhação, ela traz um peso muito grande, né? Porque quando a gente pensa em humilhação, a gente pensa naquela pessoa que está... pelo menos na minha cabeça, vem aquela pessoa que está jogada no chão, implorando e afins. E muitas das vezes a gente pensa, como assim eu tenho que me humilhar? Que Deus é esse que eu preciso me humilhar? Se humilhar tem um contexto de reconhecimento. Eu preciso reconhecer que sem Deus eu nada sou. Sem Deus eu nada posso. A humilhação, ela vem dessa percepção. Da percepção de que eu, sem Deus, nada sou. Então eu preciso dele. É você reconhecer que sem ele não tem o que você faça. Sem ele vai dar ruim. Sem ele não tem como. Sem ele eu posso até seguir. Mas com certeza não vai ser um caminho tão bom para a sua vida nem para a minha vida. Então, a soberba, muitas das vezes, ela faz com que você perca esse reconhecimento. Ela faz com que você esteja cega a ponto de não reconhecer a Deus. E aí você peca, porque o pecado é a independência de Deus. Quando eu me coloco independente de Deus, eu posso fazer o que for, porque eu não dependo mais de Deus mesmo. E aí eu peco. E o outro espinho, e o último que a gente vai falar nessa noite, é o espinho do egoísmo. Como assim? O espinho do egoísmo é aquele que nos faz criar uma redoma de vidro ao nosso redor. Tudo é para mim, tudo é sobre mim, tudo diz respeito ao que eu quero, a forma como eu penso. Tudo é só para mim. A gente não pensa no outro. A gente não consegue ter a sensibilidade de enxergar quando o irmão nosso está precisando de alguma coisa. Porque eu estou ocupado demais com os meus problemas, com a minha vida, com as minhas coisas. E aí, onde está então a coletividade? Onde está então a importância de sermos um corpo? Se fosse assim, Jesus não precisava ter discípulo, ele fazia tudo sozinho. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. E ele era autossuficiente. Mas ele escolhe 12 pessoas para estarem do lado dele, justamente para demonstrar que ele precisa e nos colocarmos como ramo frutífero diante da presença de Deus. Se eu sou egoísta, eu não consigo pregar a palavra, porque eu não estou preocupada com quem está morrendo ou não. Tem mais é que morrer mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu de boca as pessoas cristãs falando, aquilo ali não tem mais jeito não, vai morrer assim. Se você que é cristão não acredita que Deus pode mudar as pessoas, o que você está fazendo aqui? Se você não acredita, como é que eu vou fazer o outro acreditar? Se eu não estou expressando a parte do fruto que é a fé, o outro vai olhar para mim e não vai enxergar essa fé também. Eu vou fazer o que na igreja? Nem fulano acredita que eu posso mudar. Ainda bem que não consegue fazer nada. Eu quero encerrar essa mensagem já e eu vou pedir para você se colocar de pé nessa noite. Eu quero encerrar essa mensagem já chamando o presbítero aqui na frente, que vai fazer a Santa Ceia,
Talvez essa não seja a mensagem que você queria escutar hoje. Talvez você não tenha vindo para a igreja achando que ia escutar sobre isso, ia ser confrontado sobre isso. E eu quero encerrar essa mensagem com uma frase que eu ouvi quando eu estava buscando a Deus nessa semana, e em uma das pregações que eu ouvi uma frase que me fez refletir bastante nesses últimos dias. E talvez seja uma frase que vai impactar a sua vida, assim como impactou a minha. A frase é: Deus não te aceita como você é. Repita comigo. Deus não te aceita como você é. Como assim, Diaconisa, você está ali no púlpito falando isso? Não, gente, Deus ele não te aceita como você é. Muitas pessoas por aí andam: eu sou assim, vou morrer assim, assado. Deus me aceita como eu sou. Eu sou assim e vou continuar assim. Deus me aceita como eu sou. Tem gente que bate no peito e fala: Deus me aceita como eu sou. Mas não. Deus, ele te recebe como você é. Você vai chegar aqui, pode ser quem for, ele vai te receber. Mas ele vai te convidar a morrer para o velho homem. Ele vai te convidar a morrer para velhas coisas. E vai te convidar a ressurgir com ele em uma nova vida. O evangelho ele não é sobre aceitação. O evangelho ele é sobre transformação. Deus ele te recebe como você é. Mas ele te propõe e te condiciona a importância que você tem de morrer para a vida antiga e ressurgir em nova vida. Quando a gente bate no peito e fala: precisa se santificar. E o que é a santificação? A santificação não é a pessoa que mergulhou no mar e está com as vestes limpas e está tudo bem. A santificação é a pessoa que todo dia vai lá no mar e toma banho, porque ela sabe que todo dia ela sujou um pouquinho as vestes. Ela sabe que todo dia ela precisa ser lavada. Ela não é aquela pessoa que tomou o banho, lavou as vestes e opa, tá tudo bem, agora eu vou ficar assim, intacto. Por quê? Porque a gente tem situações externas, a gente não vive numa bolha do cristianismo. A gente vive em um mundo onde a gente todos os dias estamos expostos a estímulos externos. A gente peca todos os dias e eu tenho que reconhecer que todos os dias eu preciso me lavar. Todos os dias eu preciso ir ali e me lavar nas águas do Senhor. Todos os dias eu preciso me santificar. Todos os dias eu preciso me purificar e me transformar. Então, não, Deus não te aceita como você é. Deus te convida a uma nova vida. Deus te convida a ser transformado por Ele. E a Santa Ceia, ela é a representação disso. É o sangue de Jesus que nos lavou. É o sangue de Jesus que lavou a sua vida para que você hoje estivesse aqui. Ele precisava te lavar. E não basta lavar uma vez só, é lavar todo dia. Senhor, hoje eu errei. Senhor, hoje eu não ativei aquela parte do Espírito Santo que eu deveria ter ativado. Então me lava, me cura, me transforma. Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa que eu era antes. De nada adianta você estar na igreja e as pessoas olharem para você e verem a mesma pessoa que você era quando estava no mundo. Não é sobre aceitação. O evangelho não é sobre aceitação. O evangelho de Cristo é sobre transformação. Deus ele convida a mim e a você nessa noite a ser transformado por Ele. Se você antes falava: Deus me aceita como eu sou, Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar: olha, eu te recebo do jeito que você está, mas você vai precisar mudar algumas coisas. Você vai precisar ressurgir em novidade de vida, porque não dá para ver a Deus essa noite. Sem Deus não dá. Mas com Deus eu preciso de transformação. Não dá para ser um ramo que não frutifica. A gente abriu essa mensagem falando que nós somos os ramos que estamos juntos à videira. E Deus te convida nessa noite a verdadeiramente ser um ramo frutífero. Porque não foi falado, mas o ramo que não é frutífero, ele corta fora. O ramo que não é que você tem de ser transformado por Deus para não ser jogado fora. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser jogado fora. Então, que nessa noite você possa meditar sobre essa palavra e que verdadeiramente você possa buscar a transformação de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração.
nome, Senhor. Senhor, essa foi a palavra que Tu colocaste no meu coração, Senhor, e eu espero, Pai, que essa palavra tenha impactado os meus irmãos, assim como Tu impactaste a minha vida. Senhor, continua transformando as nossas vidas, Pai, continua nos ensinando a conseguirmos expressar o Teu fruto, Jesus. Que sejamos tão cheios de Ti, Pai, que as pessoas possam enxergar a Tua transformação nas nossas vidas. Que sejamos ramos frutíferos, Pai, prontos para alimentar outras pessoas. Prontos, Senhor, para, Senhor, pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo. Tu nos chamaste. Senhor, transforma as nossas vidas. Não queremos ser, Senhor, só usados por Ti, queremos ser transformados por Ti. Porque, Senhor, no grande dia de nada vai adiantar tudo que eu fiz se eu não tiver o Teu Santo Espírito em mim, se eu não tiver a Tua validação, o Teu sangue na minha vida. Então eu lhe peço, Senhor, toma as nossas vidas nessa noite nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e que estejamos, Senhor, aprovados, Senhor, e com o coração quebrantado, Pai, para receber a Tua transformação. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.